that there is going to be a nuclear war in Iran, remember the Lord showed me two missiles. Lembre-se que o Senhor me mostrou 2 mísseis, não sei se eles são mísseis nucleares ou se eles são bunkers busters. E estes mísseis, eles têm a cauda deles, o final deles, do míssil é de cobre, a cauda dos mísseis é de cobre. E enquanto os mísseis são lançados em direção ao Irã, aquela cauda de cobre ou bronze, elas giram em sentido anti-horário. E eles vão para atingir a usina nuclear no Irã. E eles atacam aquela usina nuclear. E é uma estação nuclear no deserto do Irã. Os mísseis nucleares que são lançados, eu vejo que eles têm cauda de cobre. Aquelas hélices são de cobre e elas giram em sentido anti-horário e elas são lançadas em direção a uma usina nuclear no Irã. E esta usina nuclear, ela está no pé de uma montanha no deserto do Irã. E estes mísseis, eles atacam as instalações nucleares no pé de uma montanha no Irã, no deserto do Irã. E uma explosão enorme histórica, uma massiva explosão acontece. E uma tremenda histórica explosão acontece. E o maior fogo, maior do que qualquer coisa que já foi visto, ela explode. E ela alcança até onde o céu está. E ela vai até onde está o leste e o oeste. E dentro daquele enorme fogo, eu vejo pequenas chamas, pequenas, que constituem aquela enorme explosão de fogo que vai acontecer no Irã. E foi aí quando eu entendi que essa é uma guerra nuclear, uma explosão nuclear que acontece no Irã. Agora, quando esta guerra está próxima, hoje é 4 de abril do ano de 2025, o Senhor Todo-Poderoso, 2 dias atrás, falou comigo a respeito desta guerra nuclear do Irã que está prestes a acontecer. Então, a guerra nuclear do Irã está prestes a acontecer. Esta é uma guerra muito importante, porque desde que o Senhor falou desta guerra pela primeira vez, em 27 de setembro do ano de 2005, em Mbeya, na fronteira entre a Tanzânia e o Zâmbia, aquela cidade na fronteira entre o Zâmbia e Tanzânia, depois da reunião de avivamento, à noite o Senhor fala a respeito desta guerra, a guerra nuclear do Irã que está prestes a acontecer. Agora, esta guerra tem uma importância muito grande na linha do tempo profético do Senhor. Você pode ver a tremenda construção que está acontecendo, as negociações, tentando conter o Oeste e o Irã, e toda a contestação entre os Estados Unidos e o Irã, mas o Senhor agora me mostrou como que esta guerra vai estourar. Que haverá 2 bombardeiros B-2 que serão enviados à noite, e o fogo, o míssil, eles fazem chover mísseis e atingem vários alvos. Mas o fogo que sobe daquela explosão da instalação nuclear numa montanha no deserto do Irã é histórica. Vai sacudir este mundo de uma forma nunca vista antes. A profecia que eu dei exatamente neste lugar, quando eu tive líderes sêniores aqui, e eu profetizei a guerra da Ucrânia, e veja como ela atingiu a terra, quase desmoronou e dividiu a NATO, a Organização do Tratado do Norte. E você vê que essa guerra é imparável, e eu já vi o segundo estágio daquela guerra, a guerra da Ucrânia. Eu vi a Rússia atingir um outro míssil que atinge a França, e aquele míssil rompe e atinge todos aqueles países da Europa, inclusive a Alemanha. O segundo míssil, depois de 11 segundos, atinge a ilha do Reino Unido. Então, há um tremendo romper de uma guerra global. Mas agora você pode ver, enquanto eu falo,
A profecia que eu dei, coloquei em todo o YouTube, preguei em todas as nações, que há uma guerra histórica. A guerra nuclear do Irã está vindo à Terra. Todos podem dizer que isto é agora a respeito de um desmantelamento. Como eu disse, essa guerra tem uma importância muito particular na linha do tempo profético do Deus Todo-Poderoso. Muitos pastores me perguntaram, onde está localizada esta guerra, antes do arrebatamento ou depois? E a única resposta que eu dei para eles globalmente é que ninguém sabe o dia nem a hora quando o Messias vem. Mas esta guerra, ela é muito importante para a linha do tempo profético de Deus. Portanto, hoje, 4 de abril do ano de 2025, eu dei essa profecia que esta guerra nuclear, a guerra nuclear do Irã, que eu tenho profetizado desde 27 de setembro de 2005, na cidade de fronteira entre Tanzânia e o Zâmbia, Beira, Tanzânia. Aquela guerra agora está prestes a acontecer. E essa guerra envolve os mísseis que têm a cauda de cobre. O cobre deles tem como que barbatanas ou hélices que giram em sentido anti-horário e atingem uma usina nuclear que está no pé de uma montanha no deserto do Irã. E desde então, eu identifiquei esta usina nuclear como Natanz, a usina nuclear de Natanz, no Irã. Mas é claro que 2 dias atrás o Senhor me mostrou que eles vão atingir muitas outras usinas nucleares no Irã, porque literalmente os bombardeiros B-2, eles fazem chover mísseis de diferentes posições e diferentes alvos ao mesmo tempo. Será um choque e um espanto. Esta será o maior romper da maior guerra na Terra. A maior guerra, a guerra mais histórica que a Terra nunca viu, está prestes a romper nesta Terra. E o propósito é muito simples. O Senhor nos enviou para destruir a terra. Veja o Covid que nós profetizamos no mesmo lugar. Veja a guerra da Ucrânia que nós profetizamos no mesmo lugar. Veja a guerra de Gaza que nós profetizamos no mesmo lugar. A guerra no Sudão, no Congo e muitas profecias. Haiti, o terremoto no Haiti, do Chile. O terremoto que você viu recentemente em Myanmar, que atingiu a ilha de Bangkok, a China sacudiu Bangladesh. Veja como o Senhor nos enviou para destruir a prosperidade do homem, para que a humanidade possa esquecer completamente deste mundo e começar a aspirar e se preparar para o seu lar celestial, um lar mais eterno, um lar mais permanente. A Bíblia diz em 2 Pedro capítulo 3, versículos 11 e 13, no final ele diz que quando tudo for destruído, nós estaremos esperando o novo céu, nova terra, nova Jerusalém, o lar dos justos, o lar da justiça. Então, o Messias está vindo, povo abençoado, e muito brevemente, a maior guerra na Terra está prestes a romper. E essa guerra vai envolver os Estados Unidos e o Irã, mas também vai envolver Israel e o Irã. Será inacreditável. O que o mundo vai ver, nunca viu antes. Ele vai sacudir este mundo até que todos entendam que, com certeza, o tempo acabou e o reino do céu está próximo. O Messias está vindo. Obrigado. Isto foi 2 meses atrás, preciosos ouvintes, no dia 4 de abril do ano de 2025. Breaking news, abençoados ouvintes.
Breaking news. Breaking news. Isto são breaking news, povo abençoado. A guerra nuclear do Irã com Israel começou. Isto são breaking news, povo abençoado. E essa profecia que nós chamamos as atualizações finais desta profecia que foi dada no dia 4 de abril do ano de 2025, a profecia do Senhor, que nós acabamos de tocar agora, de fazer o replay, porque a guerra nuclear com o Irã e Israel começou. Então são breaking news e você ouve nesta profecia, os dois mais temíveis profetas do Senhor, Deus Yahweh, estão mencionando que eles mencionaram que a operação aconteceria à noite, conforme o Senhor falou naquela profecia. E é exatamente isso que nós vimos em todos os noticiários, preciosos ouvintes. Quando você abre os noticiários, você vê que Israel lançou uma série de ataques aéreos com mísseis em lugares, em locais militares durante a noite. Então você vê que a profecia se cumpriu. A operação aconteceu durante a noite, exatamente como a profecia falou, conforme o Senhor falou naquela profecia. E número 2, Israel atingiria múltiplos alvos, vários alvos. É isso que estava naquela profecia. E quando você vê o cumprimento, parece que eles copiaram exatamente o que os mais temíveis profetas do Senhor, Deus Yahweh, falaram. Quando você vê um mapa, onde você vê um desenho de Teherã em vários locais, você vê que são vários alvos. É exatamente isso que tem sido repetido através de todas as notícias globais. Exatamente as palavras do mais temível profeta do Senhor, Deus Jeová Yahweh, conforme ele descreveu naquela profecia, no mês de abril, 4 de abril deste ano, preciosos ouvintes. E você ouve nesta profecia, você ouve o Senhor, o profeta do Senhor falando e mencionando locais, o local onde estão as usinas nucleares no pé de uma montanha, e foi exatamente o que aconteceu, conforme o profeta do Senhor, Deus Jeová Yahweh, haviam alertado pelos últimos 20 anos que a guerra nuclear do Irã agora começou. Isso são breaking news, são breaking news. Estas são breaking news, amados ouvintes, e eu vou trazer para vocês neste programa, estamos apresentando breaking news, as breaking news, estas são breaking news, estas são breaking news, povo abençoado, as palavras do mais temível profeta do Senhor, Deus Jeová Yahweh, se cumpriram. Porque pelos últimos 20 anos, esta profecia de 20 anos atrás tem se cumprido, já começou a se cumprir agora com Israel atingindo os vários locais, os vários alvos, inclusive a usina nuclear. Então, isso é o que você chama as atualizações finais da profecia, que foi dado no dia 4 de abril deste ano, há 2 meses atrás. Preciosos ouvintes, aqui o Senhor está descrevendo, o mais temível profeta do Senhor, Deus Jeová Yahweh, está descrevendo até mesmo a hora em que esta operação iria acontecer, à noite. Lightning airstrikes have weakened Iran's military leadership, but and so that, and they destroyed the military, facility, a nuclear facility too, so that Iran assault or Israel assault on Iran. O ataque de Israel ao Irã demonstra uma demonstração tremenda de poder aéreo e inteligência. Realmente, este ataque ao Irã é uma combinação incrível de poder e inteligência.
E este conflito parece que vai ser extremamente longo. Isso acabou de ser anunciado e já está sendo muito demonstrado neste conflito entre os dois países. Tudo indica que será um longo conflito, muito sério mesmo, preciosos ouvintes. Você vê que a Força Aérea Israelense, eles lançaram várias ondas de ataques, começando às 3 horas da madrugada na sexta-feira. Começou com os atacando líderes militares do Irã, líderes da inteligência iraniana e cientistas. E eles atingiram as instalações críticas de Natanz. Você ouve até mesmo, eles estão falando dos locais militares que foram atacados. E a profecia dizia que isso iria sacudir o mundo. Veja como o mundo está sacudido por essa notícia. Isto sacudiu os líderes todos. O mundo inteiro está em pânico. Israel atinge os pontos, os locais da usina nuclear do Irã. E tem breaking news e atualizações agora breaking news. Isso são breaking news. Abençoados ouvintes, são breaking news. São breaking news. Quando você vê as palavras do grande profeta do Senhor, o mais temível profeta do Senhor, o Dr. Wall, a profecia que ele deu em 2005, no dia 24 de setembro de 2005, esta profecia tem se desdobrado e até que 2 meses atrás você ouve o profeta do Senhor falando da hora em que isso iria acontecer, que esta operação aconteceria à noite com múltiplos alvos e ataques a vários lugares. E esta notícia agora está através de todos os noticiários globais estão anunciando, enquanto eles vão trazendo atualizações a cada minuto, a cada segundo. E todos estão alertas porque está acontecendo atualizações. Amados, o Irã já revidou com um massivo ataque de mísseis que nem todos Israel conseguiu interceptar, então atingiu alguns edifícios, um shopping center e um edifício governamental em Israel. E o que nós ouvimos os repórteres dizendo com grande temor é que nunca se viu nada parecido no Oriente Médio. E eles disseram que este nível de mísseis que estão sendo trocados entre Israel e Irã não tinham sido usados e fazem com que os outros mísseis que tinham sido usados até agora pareçam como um brinquedo de criança. E agora não há mais regras. O Irã está atirando nos centros civis, onde a população civil está. Nuclear and military leadership with airstrike that leaves a weakened Tehran with new options to retaliate, including
Então, agora há uma guerra total, porque o Irã revidou com armas muito mais potentes. Exatamente como a profecia dizia, aconteceria à noite. Outra coisa que está sendo muito enfatizada, a instrução que o profeta do Senhor deu para os líderes de Israel está sendo repetida agora nos noticiários. Toda a população do Estado de Israel sendo instruída a estar perto dos locais, nos abrigos antiaéreos, nos bunkers. Agora, o primeiro-ministro de Israel está dizendo que Israel vai defender Israel. É isso que o primeiro-ministro de Israel diz, que Israel vai defender Israel. Exatamente como o Senhor Deus comandou Israel, que Israel não deveria depender de ninguém, que Israel iria defender Israel e não dependesse de ninguém. Once again, this is breaking news. This is breaking news. This is breaking news. The Iran nuclear war with Israel has begun. This is breaking news. This is breaking news. Precious listeners. Estas são breaking news, preciosos ouvintes. Breaking news. A guerra nuclear entre Israel e Irã começou. A profecia de 20 anos do Senhor agora se cumpriu e já começou com Israel atingindo vários sites, vários locais, vários alvos e também a usina nuclear do Irã. Breaking news. This is breaking news, blessed people. This is breaking news running right now. This is breaking news. This is breaking news. This is breaking news. This is breaking news. Remember, from September 27th, the year 2005 to now, what we are seeing, it has been a 20-year-long prophecy of the Lord that the Lord been giving every now and then, from one nation to another, from one city to another, from one continent to another, from one occasion to another, day in, day out. That prophecy is now being fulfilled. And it has begun already with Israel striking Iran nuclear sites, nuclear facilities at the foot of the mountain, and that prophecy is stated, precious listeners. This is breaking news. This is breaking news. This is breaking news, precious listeners. This is breaking news. This is breaking news. Once again, this is breaking news. This is breaking news. This is breaking news, the fulfillment of the words of the two mightiest, most dreadful prophets of the Lord Yahweh, running in Vocês veem o cumprimento da profecia do mais temível profeta do Senhor Deus Jeová Yahweh,
estão em todos os noticiários como breaking news, como se eles tivessem pegado as palavras do maior profeta do Senhor. E então, quanto mais as notícias e as atualizações das notícias acontecem, mais você vê as mesmas palavras que o Senhor tem falado por 20 anos. Quando nós estamos trazendo para vocês essas profecias, e muitas profecias, tantas quantas pudermos, porque isso agora capturou e arrastou a atenção de todos os noticiários globais. Todos os noticiários locais e internacionais estão falando daquilo que está acontecendo entre Israel e o Irã, a guerra que está acontecendo quando Israel atacou a usina nuclear, as instalações nucleares no Irã, em vários lugares preciosos ouvintes. Let's say that this continue as you can see more explosions in Tel Aviv and Tehran as Israel-Iran conflicts escalates. And what's happening now? Iran and Israel exchange strikes, where so that there have been more explosions tonight in Tehran and Tel Aviv. E vocês veem que agora o Irã e Israel estão trocando ataques quando Israel atacou o Irã e atingiu vários locais militares. Então, mais notícias estão vindo. Vocês veem que agora que o Irã enviou uma resposta esmagadora ao ataque de Israel. E Benjamin Netanyahu diz que agora muito mais está a caminho, dizendo para o Irã, agora mais está a caminho. Então você vê que o mundo está sendo sacudido. Um momento sério, preciosos ouvintes. Deste outro lado, novamente, CNN, agora na CNN. E também BBC, eles continuam escrevendo, muitas atualizações estão entrando. Você vê que Israel, amados, houve um ataque massivo de mísseis do Irã em direção a Israel, ao centro civil, atingiu um shopping center, atingiu um edifício governamental, e os repórteres estão tremendamente assustados com o nível das armas, dos mísseis que estão sendo trocados entre Israel e o Irã, e eles dizem, isso nunca aconteceu antes no Oriente Médio. This is breaking news, blessed people. This is breaking news. This is breaking news, blessed people. This is breaking news. This is breaking news. This is breaking news. This is breaking news, blessed people. This is breaking news. This is breaking news. So we continue. This is breaking news. Habari za vipaumbele, mpendwa msikilizaji, tunapoendelea pamoja. This is breaking news. This is breaking news.
Estas são breaking news, agora, preciosos ouvintes, estas são breaking news. Vocês veem as palavras do mais temível profeta do Senhor, Deus Jeová Yahweh, se cumpriu a profecia que está correndo já há 20 anos, está se cumprindo diante dos nossos olhos, como nós estamos vendo, são breaking news agora. Breaking news. Ainda estamos aqui. Ainda estamos com estas breaking news. Ainda estamos anunciando estas breaking news, preciosos ouvintes. So that Israel first open attack on Iran, target missiles sites, and Israel abriu o ataque ao Irã. Okay, many coming in, but I've lost that again. But I will try to get it again. Confirm, write it here. And the confirmations of the words of the two mightiest, most dreadful prophets of the Lord. Todos os noticiários globais estão confirmando as palavras do grande profeta do Senhor, o temível profeta do Senhor. The words of the mega mightiest, most dreadful prophets of the Lord God Almighty are accurately being fulfilled. A profecia cumpriu-se perfeitamente. Nós estamos trazendo para vocês esta profecia e muitas profecias que têm sido há mais de 20 anos. Vez após vez, o profeta do Senhor veio, o Senhor falou com ele a respeito desta guerra que estava vindo entre Israel e Irã, que está acontecendo agora. Cada vez que eles vinham, eles estavam alertando essa geração, alertando as pessoas, cada nação, avisando que esta profecia teria uma importância muito significativa para a linha do tempo profético de Deus em direção à vinda do Messias. Esta profecia é um marco. Desde 2005, o Senhor Deus tem avisado que o cumprimento desta profecia, este ataque de Israel às usinas nucleares do Irã, seria um marco na linha do tempo profético de Deus em direção à vinda de Jesus, à vinda do Messias.
Breaking news, blessed listeners. This is breaking news. This is breaking news. This is breaking news. Precious listeners, this is breaking news. The Iran nuclear war with Israel has begun. And this is breaking news. This is breaking news. You hear that a prophecy, the latest update that we call the final update, a prophecy on the Aqui são 4th breaking news, of essas April são this as últimas year, precious atualizações, listeners. então Year são number one, the breaking two news. mightiest, most dreadful prophets, O Lord Yahweh, Os mais on that temíveis fourth profetas step do forward. Senhor, Deus Yahweh, naquele And dia again, 4, this, eles deram um passo à serious frente warning, even e the deram time of the esta operation, séria advertência, that it até will take mesmo place a at hora em night. que esta That's going operação to iria take place at acontecer, night, que and seria à yesterday noite, it took place at e sim, de night. fato, aconteceu à noite, quando o grande profeta do Senhor Deus veio e deu esta profecia que nós chamamos agora a atualização final. Ele disse que aconteceria à noite, de fato aconteceu. Todos os noticiários estão dizendo que Israel, ele lançou um ataque contra o Irã à noite. Então você ouve nesta profecia os dois mais temíveis profetas do Senhor Deus dizendo que Israel iria atacar, iria atingir múltiplos alvos no Irã. E você vê em todos os satélites globais de notícias falando exatamente o que o mais temível profeta do Senhor Deus, Jeová Yahweh, disse, que novamente Natanz e outras instalações nucleares no pé de uma montanha foram atacadas. E sim, de fato, Israel, naquela operação que aconteceu à noite, atacaram as usinas nucleares e as instalações no pé de uma montanha. Então, exatamente como o profeta do Senhor advertiu o mundo inteiro pelos últimos 20 anos. E então que iria sacudir o mundo inteiro. Agora veja, baseado nesta profecia de 4 de abril, a profecia de 4 de abril que se cumpriu, de fato sacudiu todo o globo, o mundo inteiro. Porque agora você vê que esta guerra, este tempo, em pouco tempo, o preço do petróleo subiu, as bolsas de valores foram totalmente alteradas. Então, realmente, esta profecia já sacudiu o mundo. And when you read news here, the Times of Israel, you see the escalation of that No war. Times of Israel, você vê a escalada desta guerra. Yeah, but very serious indeed, precious listeners. Muito sério mesmo, preciosos ouvintes. And the two mightiest, most dreadful prophets, the Lord, have already warned and have been warning about the bigger war coming. Been warning and warning and warning and warning about, even warning Israel about the bigger war that is coming.
Well, blessed listeners, precious people, as we continue, this is breaking news. Once again, this is breaking news. This is breaking news. This is breaking news. Happening right now, precious listeners. This is breaking news. And we'll endeavor to bring you more of the prophecies, but this is breaking news. This is breaking news. This is breaking news. This is breaking news, precious listeners. This is breaking news. You see the words of the two mightiest, most dreadful prophets of the Lord Yahweh being fulfilled, including when the two mightiest, most dreadful prophets of the Lord Yahweh, temível profeta do Senhor, Deus Jeová Yahweh, se cumprindo já a profecia quando o profeta do Senhor avisou que Israel precisaria se preparar para uma grande guerra, advertindo-os e dizendo para eles que eles precisavam estar alertas e prontos. Então estas são breaking news. As we continue, precious listeners, very serious indeed. We'll bring us some of the news outlets here. We'll bring you some of the news outlets. We'll bring you some of the news outlets, precious listeners, so that you may get to know what's happening as we continue with this breaking news. This is breaking news, precious people. Has tonight launched retaliatory strikes on Israel. Iran's Revolutionary Guard says it attacked dozens of targets, including military centers and air bases. Smoke has been seen rising over the skyscrapers of Tel Aviv after an aerial attack on the Israeli city. Explosions have also been heard in Jerusalem. Tonight's bombardment is in retaliation for Israel's strikes on Iran last night, which targeted military and nuclear sites. Israel said the attacks were vital to prevent Iran from developing a nuclear weapon. The country's spiritual leader, Ayatollah Khamenei, promised his country would inflict heavy blows in response. Well, this was the scene in Tel Aviv in Israel just an hour or two ago. There have been huge explosions in the sky over central Israel, although it is unclear what's from missile strikes and what is Israel intercepting them with its Iron Dome. Tonight, Israel says it struck a nuclear facility in Isfahan, and that is in addition to last night's strikes on the country's biggest nuclear facility at Natanz and also at Kermanshah. Well, our first report tonight is from Lucy Williamson, who's in Tel Aviv. In bunkers and stairwells, they listened. To Tel Aviv, under fire from Iran. Defenses scrambling above a city of civilians and military bases, from ballistic missiles arriving minutes after launch. Impacts felt inside shaking buildings. For the third time tonight, missiles are being fired at Israel, fired at Tel Aviv. This is the response Israel was expecting. And all across the country, people are listening to the sound of Israel and Iran at war. O som de Israel e o Irã em guerra.
A mídia israelense reportou vários impactos através do país, inclusive em locais militares. Algumas pessoas ficaram presas dentro de edifícios. O local de enriquecimento de urânio Natanz tem sido alvo de Israel por várias décadas, para tentar impedir Irã de alcançar a bomba atômica. Então, Israel enviou um ataque massivo para atingir líderes militares e cientistas. Um ataque envolveu 200 a agência de espionagem israelense atingiu vários líderes militares. Momentos atrás, Israel lançou uma operação Lion Arise para fazer retroceder a ameaça iraniana sobre o Estado judeu. O primeiro-ministro israelense está dizendo que não, por muitas décadas eles têm ouvido essa ameaça do Irã de aniquilar Israel. فکر نکنن که Those are some of the news reports. Estes são apenas algumas das reportagens. Estas são breaking news. As palavras do mais temível profeta do Senhor Deus Jeová Yahweh se cumpriu. O mais poderoso profeta de Jesus anunciou que uma guerra estouraria entre Israel e o Irã, e o mundo inteiro viu as palavras do mais temível profeta do Senhor Jesus se cumprirem. O mais temível profeta do Senhor alertou Israel para prepará-los e adverti-los, para preparar com bunkers, para preparar os bunkers para lidar com essa situação de guerra. Então, diz São Paulo, quando o mais temível profeta do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Jeová Yahweh, foi diretamente de São Paulo para Israel para advertir os israelitas para preparar os bunkers para lidar com essa situação de guerra. E agora vocês veem que as palavras do mais temível profeta do Senhor, o mais temível profeta do Senhor se cumpriu. Vocês viram que a guerra entre Israel e o Irã agora se cumpriu. Essa guerra se cumpriu diante dos nossos olhos. A guerra nuclear do Irã com Israel começou. Então, estas são breaking news. As palavras do mais temível profeta do Senhor Deus se cumpriram. Preciosos ouvintes, se você voltar no dia 4 de junho do ano passado, quando o mais terrível profeta do Senhor Deus, ele foi para Jerusalém para adverti-los e dizer para eles que a razão pela qual eles tinham ido a Israel era porque o Senhor Hashem falou com ele a respeito de uma guerra maior que estava vindo a Israel. E dizendo para eles que agora o Senhor Hashem falou com eles a respeito da necessidade da nação de Israel se preparar para uma guerra maior. Então você vê que o mais temível profeta do Senhor disse para Israel que eles viram uma guerra maior que estava vindo. E disse para eles que eles já tinham visto 2 mísseis que tinham sido lançados. E é por isso que o Senhor Hashem os enviou lá para anunciar a Israel publicamente a liderança e para as pessoas comuns que havia uma guerra
maior que estava vindo a Israel. E o mais temível profeta do Senhor, no dia 4 de junho, lá em Jerusalém, disse para eles que Hashem não queria que o povo de Israel fosse surpreendido da forma como eles foram surpreendidos pela guerra em Gaza. E o mais temível profeta de Hashem disse para eles que aqueles que ele que tinha profetizado a guerra de Gaza no dia 26 de julho do ano de 2020. E disse para eles que isso foi durante a transmissão global, dizendo para eles, advertindo aquela geração de que é a respeito desta guerra. Então, o profeta do Senhor foi até os embaixadores de Israel para dizer para eles e a liderança de Israel para se preparar a nação para a guerra. E porque esta instrução não foi obedecida, é por isso que a guerra de Gaza os surpreendeu. E eles foram devastados, mas desta vez, agora em 4 de junho, o mais temível profeta do Senhor, Deus Todo-Poderoso, eles foram diretamente a Israel, a Jerusalém, para falar com eles. Ele mesmo, para falar diretamente com eles o que Hashem, o Deus de Israel, havia falado. Que há uma guerra maior vindo, maior do que a guerra de Gaza, que estava vindo à nação de Israel. E o Senhor Hashem disse que a nação precisava se preparar para a guerra e que as pessoas tinham que preparar os bunkers, preparar com comida, com medicamentos, o sistema de ventilação, com filtros biológicos, filtros químicos, interceptadores de mísseis, aviões, aeronaves de mísseis também, porque esta seria uma guerra muito maior, que eles precisavam fazer esses exercícios militares para que a nação não fosse surpreendida novamente quando a guerra maior rompesse. Então, estas são as palavras do mais temível e honrado profeta do Senhor Jesus, o mais temível profeta do Senhor. As palavras dele, então, se cumpriram. Agora eles estavam falando de uma guerra maior. E agora nós estamos ouvindo em alguns noticiários globais que essa será uma guerra longa. Vê que agora o Irã lança uma grande barragem de mísseis patriotas contra Israel. Vários projéteis e impactos no centro de Israel, e a maior parte dos mísseis foi interceptados. O Irã está pagando um preço muito alto por ter atingido centros civis. Então vejam que agora o profeta do Senhor o Senhor já havia avisado que isso iria acontecer e comandou que Israel preparasse os bunkers, porque centros civis seriam atingidos. E ele disse, esta guerra será muito maior. Essas são exatamente as palavras do mais temível profeta do Senhor. Ele foi a Jerusalém para avisar Israel a respeito destes mísseis. E agora você vê o Irã atacando locais onde há densa população e civil e residências. E Times of Israel diz que Israel não podia esperar mais. E finalmente atingiu a usina nuclear de Farham. Lembre-se que na profecia, quando você ouve a última atualização do Senhor, no dia 4 de abril, agora, 2 meses atrás, as atualizações finais, a profecia que foi dada no dia 4 de abril, o Senhor disse que atingiria vários lugares, vários alvos, múltiplos alvos. E o Irã confirmou que vários lugares foram atingidos e muitos atingiram a instalação nuclear de Farham.
Preciosos ouvintes, se você ouvisse as palavras do profeta do Senhor, a instrução que eles deram para Israel, você vê que eles obedeceram corretamente, estritamente as instruções do profeta do Senhor, o profeta de Israel. E o Senhor diz também que eles deveriam assumir o controle e não esperar por ninguém, que eles agora deveriam defender-se a si mesmo, porque agora Israel deveria defender Israel e não confiar nem contar com o apoio de ninguém. Essas são algumas das reportagens aqui. Estas últimas reportagens. Irã atinge Israel com ataques de retaliação. Os mísseis do Irã atingiram locais através de Israel. Irã diz que Israel mataram 78 pessoas, inclusive um oficial militar sênior, e feriu 240 pessoas, enquanto Israel continuamente estava atingindo vários alvos militares e usinas nucleares. Os aviões de combate israelenses, eles retornaram em segurança depois de terem atacado o Irã. Os aviões de combate reportaram que chegaram em segurança na cidade de Zanjan, por volta de 325 quilômetros de Teherã, no norte do Irã. Footage published by outlet shows thick smoke and fire raging hours after the attack. So that we will bring you more information when we have it. That is Iran International English. Então, nós vamos continuar trazendo informações conforme vamos recebendo. Amados, neste momento, nós vamos interromper, porque a Rádio do Quênia agora vai estar repetindo as notícias que, na verdade, demonstram claramente que as palavras da profecia do ano de 2005, que foi sendo atualizada ao longo do tempo, cada vez que o Senhor falava, o Senhor dava mais detalhes, até chegar em detalhes impressionantes há 2 meses atrás, que se cumpriram exatamente conforme o Senhor falou. Mas o ponto mais importante é que desta vez Israel recebeu a profecia, recebeu a instrução e o comando e cumpriu. Desta vez Israel ouviu o profeta do Senhor e cumpriu à risca, inclusive não esperando pelos Estados Unidos, mas avançando, dando um passo à frente e já atacando. Então, neste momento, amados, nós encerramos a nossa transmissão orando que todos estejam em arrependimento, se preparando em arrependimento, em santidade, focados no céu em todo o tempo, adorando ao Senhor com ações de graças, porque o Senhor nos avisou antes. O Senhor não nos deixou ser pegos de surpresa. E bem-aventurados aqueles que ouviram estas palavras, sabendo que quando esta profecia temível, que é um marco em direção à vinda do Messias, ela está muito bem localizada dentro da linha do tempo profético de Deus. Quando ela se cumprisse, a igreja que está se preparando para entrar no céu, no arrebatamento, ela sabe que agora o tempo chegou. É uma questão de tempo, conforme esta profecia for se desenrolando e se desdobrando, chegará o momento quando este ataque que vai causar a explosão fenomenal finalmente acontecerá. Que o Senhor abençoe a todos com um espírito de sabedoria, entendimento, temor do Senhor, aguardando, vigiando em todo o tempo com temor e tremor
para que não sejam pegos de surpresa e sejam achados dignos de escapar de todas as coisas que estão vindo sobre a terra e para estar de pé diante do Filho do Homem, porque os poderes dos céus e da terra estarão sendo abalados. Que o Senhor abençoe a todos. Shalom, shalom. Quite a lot. IDF fighter jets destroys a mobile missile. That is just posted just a few minutes ago. That IDF fighter jet destroyed a mobile missile launched in Iran. Asadabad, western Iran, is on fire. This, as I said again, an attack was carried out on the military industrial complex in Pachin, about 30 kilometers from Tehran, according to reports from the field. The complex includes several buildings and test sites used for the development and testing of ammunition and explosive, and one of its laboratories is identified as being involved in the Iranian nuclear project. That is one of the posts here that I'm reading, that the attack was carried out on the military industrial complex in Pachin, about 300 kilometers from Tehran, according to reports from the field. The complex includes several buildings and test sites used for the development and testing of ammunition and explosives, and one of its laboratories is identified as being involved in Iranian nuclear project. Precious listeners.